Muitos esperam que a oportunidade de mudança vai vir com uma grande porta e muita aforia, quando na verdade não. As maiores oportunidades vêm no silêncio ou em uma voz tão suave, ou às vezes é naquilo que nem parece que pode ser a mudança. Já é sexta-feira e estamos de novo aqui com uma palavra de Deus para a tua vida. Afinal de contas, minha família em outro nível. Toda sexta-feira, 19 horas da noite, estamos aqui falando sobre família. E hoje eu quero deixar uma palavra para você, para sua casa, para o seu lar, para sua família. E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a compartilhar esse vídeo, a comentar ele. Isso, compartilha com alguém, com um grupo, com a família, compartilhe com pessoas. Juntos nós vamos levar o evangelho um pouco mais longe. E não esquece, principalmente, compartilhar com um casal. Por quê? Nós estamos falando sobre família. Minha família em outro nível. Vamos para a palavra agora? Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, e o versículo de número 25. Olha o que diz a Bíblia. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Versículo de número 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E disse Paulo e Silas, no caso falando agora: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vou refrisar. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu quero chamar a sua atenção hoje, porque nós estamos falando sobre família, minha família em outro nível, e temos uma mania de esperar pelos outros para podermos mudar, quando na verdade esta é a nossa responsabilidade. O maior interessado em mudar somos nós. Então nós temos que deixar essa mania de esperar pelos outros e temos que nos esforçar. Então comece por você mesmo. É isso mesmo. Comece por você mesmo a mudança. Não espere o outro mudar. Não espere o outro ter um posicionamento. Tenha você um posicionamento. Olha, quando olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, vemos dois homens que saíram de um lugar e desceram aqui para ministrar a palavra. E quando eles ministravam a palavra, uma mulher foi liberta. E porque essa mulher foi liberta, então levaram eles em praça pública e açoitaram com varas, deixando eles praticamente como mortos. A Bíblia nos relata isso. É isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 a seguir. Mas, quando eles estão dados como mortos ali, levaram para uma prisão, colocaram eles e prenderam junto com os outros presos, cada um em uma cela. Só que perto da meia-noite, quando eles acordaram, a Bíblia diz que eles fazem total diferença ali naquela cela, naquele presídio, naquele lugar onde estavam cativos. Irmão, vem comigo. Você tem feito a diferença no lugar aonde você está? Você tem feito a diferença aonde você vive, no bairro aonde você mora, na cidade onde você mora, no serviço aonde você trabalha ou na escola onde você estuda? Paulo e Silas fizeram a diferença na cidade e agora estão fazendo a diferença no presídio, aonde eles estão carcerados ali, presos, amarrados, sem poder sair para canto nenhum. Mas ali eles fazem a diferença, porque a Bíblia relata para nós que eles cantavam hinos a Deus e faziam suas orações. Olha que interessante. Mesmo depois de uma situação dificultosa, de um problema grande que eles acabaram de enfrentar, apanharam em praça pública, ficaram totalmente desacordados e depois disso ainda foram presos, eles não negaram a fé e nem desistiram do seu Deus. Então eles continuaram a adorar ao Senhor e com o objetivo que eles tinham no coração de cantar hinos a Deus e fazer as suas orações. Muitas vezes, por muito menos, eu tenho deixado de orar.
Muitas vezes, por muito menos eu tenho deixado de cantar ao Senhor, de bendizer o seu nome, de louvar Ele na beleza da sua santidade. E isso leva a minha família a um desequilíbrio. Desequilíbrio porque uma casa que estava seguindo, que estava andando, que estava sendo direcionada por Deus. Quando eu deixo os meus objetivos de prestar louvores, adoração e de seguir os mandamentos do Senhor, essa casa começa a andar por outro nível. Se não é Deus que habita na casa, quem é que habita? Se não é o Senhor que faz a segurança do lar, a segurança da família, então essa família está sem proteção. E todo quanto é tipo de artimanha, de inimigo ou de ladrão pode entrar dentro dessa casa. Então é necessário eu manter o foco na minha adoração, no meu louvor, prestar meu culto a Deus de uma forma sincera, de uma forma inteligente, um culto racional. Isso é importante. A minha família tem que entender isso, e isso tem que partir de mim. Paulo e Silas cantam hinos a Deus e faz as suas orações. E os outros presos, escuta, porque a minha vida é um testemunho para os meus vizinhos. A minha vida é um testemunho para as pessoas que me vê. A minha vida é um testemunho para os meus amigos, para aqueles mais próximos. Então, a minha vida é um testemunho. Então, é necessário eu manter a posição que Deus me colocou. Paulo e Silas mantêm a posição. E a família só é estruturada ou só permanece firme quando nós mantemos a posição. Paulo e Silas está cantando, os outros presos estão escutando, e a Bíblia diz que perto da meia-noite, olha, perto da meia-noite, há um terremoto naquele lugar. Os cárceres são balançados, são abalados, são movimentados. E a Bíblia diz que acabou até a energia, a lamparina da época, não é assim? Acabou a luz daquele lugar e os portões, as portas se abriram e formou-se um grande silêncio. Por que esse silêncio? Por que Deus fez isso? Por que aconteceu isso? Porque alguém naquele lugar precisava ser salvo. Uma família precisava ser alcançada. E como é que isso ia acontecer? A Bíblia é bem taxativa nos dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a tua casa. O carcereiro, quando ele deu por fé de tudo que tinha acontecido, preocupado com o que ia acontecer com ele, porque os presos aparentemente tinham fugido, ele está desesperado e pensa em tirar sua própria vida, sacando da espada para tentar contra si próprio. Paulo dá um grito junto com Silas e diz: não faça tal loucura, não faça tal coisa, porque todos nós estamos aqui, ninguém de nós fugiu, nós estamos aqui. E isso depois de um grande barulho, depois de um terremoto. Muitos esperam que a oportunidade de mudança vai vir com uma grande porta e muita aforia, quando na verdade não. As maiores oportunidades vêm no silêncio ou em uma voz tão suave, ou às vezes é naquilo que nem parece que pode ser a mudança. Foi o que aconteceu. Não parecia que haveria mudança na vida do carcereiro. Ele está preocupado e vai tirar sua vida, porque houve um terremoto, mas no terremoto, depois disso acontece um silêncio, e ele acredita que os presos tinham fugido, e agora ele, temendo pela sua própria vida, ele tenta tirar ela. Quando Paulo disse: fica tranquilo, não faça tal coisa, estamos todos nós aqui. O terremoto que abalou os cárceres, as prisões e as portas que se abriu. Depois disso, o silêncio. E o carcereiro achando que era o fim. Era o começo de uma nova vida. Por quê? Porque a oportunidade é dessa forma. Vem de um jeito que muitas vezes nós não imaginamos que isso pode mudar a nossa vida. Veja o ladrão na cruz do Calvário.
Jesus está na cruz do Calvário, o ladrão está preso, está aqui com suas mãos e pés pregado ao lado de Jesus. Para o ladrão era o fim, mas foi a melhor decisão que tomaram em colocar ele ali. Enquanto ele achou que era o fim, era a oportunidade, mesmo ele se agonizando perto da morte. Ao olhar para Jesus que estava ao seu lado, disse: "Oh, Rei, Mestre, Senhor, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu paraíso." Naquele momento, a vida do ladrão mudou. A vida daquele moço foi transformada, porque ele passou da morte para a vida. Porque o próprio Jesus disse para ele: "Hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso." Ou seja, a oportunidade chegou quando ele achou que não tinha jeito nenhum. E quem sabe a oportunidade está batendo na sua porta, na sua casa. É como o caso de Bartimeu, que não imaginou que uma rotina, num caminho de rotina que ele fazia diariamente, colocava-se ele na porta ou da entrada da cidade e todos os dias ele estava ali pedindo esmola. Ele nunca imaginou que a oportunidade dos sonhos passaria do lado dele, mas passou. Era uma rotina. Irmão, às vezes a oportunidade não está na complexidade da vida, não, mas está em uma rotina onde nós encontramos os detalhes dela. Tantas vezes você fez a mesma coisa, mas quantas vezes você prestou atenção no detalhe? Não perca os detalhes, porque é o detalhe que vai fazer a total diferença na sua vida. Foi o detalhe que fez a diferença na vida de Bartimeu. Foi o detalhe que fez a diferença na vida do ladrão que estava junto com Jesus na cruz. Foi o detalhe que fez a diferença na vida desse carcereiro, quando Paulo e Silas gritam: "Não faça tal loucura, estamos todos nós aqui." Nenhum de nós fugiu. Fez a diferença. Ele pergunta, então: "Como posso fazer para mim ser salvo?" Olha, o que posso fazer para mim ser salvo? Não espere pelos outros, porque talvez alguém já está esperando pela sua atitude. E quantas vezes nós estamos esperando pelos outros que ela muda, que ele muda, que os meus filhos têm uma mudança, e quando na verdade talvez a minha esposa ou o seu esposo está esperando você mudar. Os seus filhos estão esperando você mudar. Então mude os seus pensamentos hoje. Não espere pelos outros, mas pense: talvez eles estão esperando eu mudar. Alguém está esperando por mim. Então eu vou fazer isso hoje. O rapaz que era o carcereiro ali, ele disse: "Eu vou fazer isso hoje. O que eu posso fazer para mim mudar a minha vida, para mim ser salvo? Qual atitude eu devo fazer?" Às vezes achamos que é tão complicado, que é tão difícil, mas não é difícil. Não é difícil. Precisamos crer. Olha aqui. E eles disseram ao carcereiro: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Olha que interessante. Quando o carcereiro ouve esta palavra, ele entende que a salvação, ou seja, a atitude que ele vai tomar naquele momento, vai interferir na sua família. E para o lado positivo, a atitude que ele toma naquele momento vai mudar a família dele. Sua família está no aguardo de uma mudança. E talvez a sua salvação é a salvação da sua casa. Eu vou refrisar isso. A sua família está no aguardo de uma mudança. E talvez a sua salvação é a salvação da sua casa.
Então, por que esperar pelo amanhã o que se pode fazer hoje? O porquê aguardar o depois se dá para mim fazer agora? Não, irmão, não perca tempo, muda hoje. O ladrão mudou naquele instante. Bartimeu, quando viu a oportunidade, gritou naquele instante. O carcereiro, quando escutou a voz de Paulo e Silas, mudou naquele instante para alcançar a salvação, não só dele, mas a casa dele, a família dele foi alcançada, porque ele teve uma atitude de mudança. Peça a luz. Não fique na escuridão para você comprovar aquilo que os discípulos já sabem que é verdade. Peça a luz, olha que interessante. Enquanto Paulo e Silas cantavam, os outros presos me escutavam e nada se fala do carcereiro. Quem sabe o carcereiro estava distraído, estava até cochilando, estava dormindo, mas os presos estavam escutando. Então a fé entra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e os presos naquele momento, quem sabe, são convertidos e mudados, têm atitudes de mudança, mas a Bíblia dá destaque ao carcereiro que nada sabia do que estava acontecendo, e depois de um terremoto, quando ele desperta e observa que tem um silêncio, pensando que era o fim, mas era uma grande oportunidade. Ele toma uma atitude. Então ele pede luz para ele comprovar aquilo que todos já sabiam que era verdade. Irmão, você está vivendo na escuridão. Quem sabe o seu casamento está vivendo na escuridão, a sua família está vivendo na escuridão, e você não consegue enxergar a luz no final do túnel, e você não consegue enxergar uma mudança. Você está pensando até em separação, você está pensando até mesmo em abandonar tudo, chutar o balde, tirar a sua própria vida. Irmão, não faça isso. Peça a luz. Quem é a luz? Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Peça a luz para você comprovar aquilo que os discípulos já sabem que é verdade. Talvez você ainda não sabe, mas eu sei. E tem muita gente que sabe que Jesus é o caminho da verdade e o caminho da vida. Quem sabe o seu casamento está precisando disso. Quem sabe a sua família está precisando disso, conhecer o caminho da verdade e da vida e andar da luz que é o próprio Jesus. Toma essa atitude hoje. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Tá a fim de fazer isso hoje? Como é que eu posso fazer isso hoje? É simples. Você vai repetir comigo essas palavras. Senhor Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, porque hoje eu te aceito como único e suficiente Salvador. Me dá força para me andar em teus caminhos e conhecer ainda mais a respeito da tua palavra. Cancela e apaga o meu nome do livro da morte. Amém e amém. Essa oração, feita essa oração, o seu nome está escrito no livro da vida e está apagado, cancelado lá do livro da morte. E o Senhor vai te dar direção, leitura da palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, ouvindo pregações e participando de um culto em uma igreja onde se prega a Bíblia. A tua vida terá uma nova direção. Amém? Deus abençoe você. Eu quero orar neste momento pela tua casa, pela tua família. Quero orar por você agora. Curve a tua cabeça, se você puder. Pegue na mão da sua esposa, se ela estiver do seu lado. Pegue na mão dos seus filhos, se está próximo de você. Chama eles e vamos orar junto. Eu vou orar pela sua família. Pai, em um mundo onde o adversário tem lutado contra as famílias, tem lutado contra o teu projeto, tem lutado contra o casamento. Nesse momento eu me coloco de pé em favor dessas famílias e eu quero pedir a tua misericórdia.
Senhor, esse pai de família, esta mãe, os filhos que estão reunidos agora estão orando, dizendo: Deus, nós não aceitamos a separação, nós não aceitamos a discórdia, nós não aceitamos essa tribulação. Senhor, ajuda eles a ter paz, ajuda eles a viverem novidade de vida e ter alegria. Em o nome de Jesus, eu oro e abençoo esta casa pelo poder da tua palavra. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Antes de eu finalizar esse vídeo, quero pedir para você a compartilhar ele. Compartilhe com um casal, com uma família. Tem o grupo da família? Compartilhe lá no grupo da família. Ah, tem o grupo da igreja? Compartilhe no grupo da igreja. Compartilhe no grupo dos amigos. Isso. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. E não esqueça de deixar o seu comentário. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.